Eu casei com um homem que nunca existiu. Eu descobri que meu marido nunca existiu de verdade no dia em que percebi que todas as nossas memórias tinham sido roteirizadas por ele. Não foi traição, não foi violência, não foi um escândalo público. Foi algo muito mais silencioso. Foi perceber que eu não sabia quem estava ao meu lado. Quando conheci o Daniel, ele parecia exatamente o que eu precisava. Atento, calmo, maduro. Ele fazia perguntas profundas no segundo encontro. Lembrava de detalhes mínimos. Me elogiava de forma específica, quase estudada. Eu gosto da forma como você pensa antes de falar. Você é diferente das outras pessoas. Eu sinto que finalmente encontrei alguém que me entende. Era intenso. Mas não parecia exagerado. Parecia destino. Ele se adaptava aos meus gostos com facilidade assustadora. Gostava das mesmas músicas, dos mesmos filmes, dos mesmos livros. Eu dizia que amava café forte, ele também. Eu falava que odiava multidões, ele também. Eu dizia que sonhava em morar perto do mar, ele também. Na época eu chamei isso de compatibilidade. Hoje eu chamo de espelhamento. Ele era exatamente o que eu precisava que ele fosse. E isso me encantou. Eu vinha de relacionamentos onde eu era sempre a que se adaptava, a que cedia, a que explicava demais. Com ele parecia fácil. Ele me dizia que eu era a mulher da vida dele 3 meses depois de nos conhecermos. Falava de casamento como algo natural, inevitável. E eu me sentia escolhida, especial. Era como se eu tivesse finalmente encontrado alguém que me via completamente. Nos casamos em 1 ano, rápido segundo alguns, certo segundo nós, ou pelo menos segundo ele. No começo do casamento, as coisas continuaram perfeitas demais. Ele era atento, carinhoso, previsível, nunca gritava, nunca brigava de forma explosiva. Mas aos poucos, comecei a notar pequenas fissuras. Coisas quase imperceptíveis. Histórias que mudavam de detalhe. Opiniões que se ajustavam dependendo de com quem ele falava. Gostos que desapareciam quando eu não estava por perto. Um dia, encontrei uma caixa antiga com fotos da época da faculdade dele. Ele era diferente. Outra estética. Outro estilo. Outro grupo social. Não era apenas evolução, era quase outra pessoa. Quando perguntei, ele riu. Disse que as pessoas mudam, e mudam mesmo. Mas ali havia algo estranho. Era como se cada fase da vida dele tivesse sido construída para agradar alguém específico. E eu comecei a me perguntar: se ele se molda tão facilmente, quem ele é quando não está tentando agradar ninguém? Ou pior, quem ele é quando está tentando me agradar? Eu ainda não sabia, mas aquele desconforto seria o início da maior desconstrução da minha vida. Porque é assustador descobrir que você pode amar alguém que talvez nunca tenha sido real. No começo, eu ignorei os sinais. Não porque fossem invisíveis, mas porque eram sutis demais para justificar desconfiança. Daniel não fazia nada objetivamente errado. Ele não era agressivo, não era ausente, não era irresponsável. Ele era perfeito demais. E perfeição constante começa a parecer artificial quando você convive o suficiente. Eu comecei a notar que ele ajustava a personalidade dependendo do ambiente. Com meus amigos, ele era intelectual e reflexivo. Com a família dele, era descontraído e levemente sarcástico. No trabalho, segundo os relatos que eu ouvia, era competitivo e ambicioso. Até aí, tudo bem. Todos nós nos adaptamos um pouco. Mas com ele não parecia adaptação. Parecia troca de personagem. Uma noite, durante um jantar com colegas meus, ele contou uma história sobre a infância. Eu ouvi aquilo e senti um estranhamento imediato. Eu já tinha ouvido aquela mesma história antes, mas com detalhes completamente diferentes. Quando chegamos em casa, eu perguntei. Ele não se confundiu, não hesitou. Ele simplesmente reescreveu a memória com naturalidade. Ah, você deve ter entendido errado. E sorriu. Não foi uma discussão. Foi um ajuste sutil da realidade. E aquilo ficou na minha cabeça. Com o tempo, comecei a perceber que ele raramente tinha opiniões fixas. Ele sempre concordava comigo. Sempre validava meu ponto. Sempre parecia enxergar exatamente como eu enxergava. No início, isso me fazia sentir compreendida. Depois, começou a me fazer sentir sozinha. Porque discutir, discordar, ter perspectiva própria, isso constrói identidade. E ele parecia não ter uma identidade estável para sustentar. Ou pior, talvez ele tivesse, mas eu nunca a conheci. Houve um momento específico que me deu um choque interno. Eu estava contando algo que tinha me incomodado no trabalho. Uma situação em que fui confrontada injustamente. Eu esperava que ele tivesse uma opinião firme. Um posicionamento.
Mas ele apenas repetiu minhas palavras, reorganizadas. Sim, você tem razão. Eu penso exatamente assim. Você está certa. Era como conversar com eco. E pela primeira vez eu senti falta de conflito saudável. Senti falta de alguém que discordasse, que me desafiasse, que tivesse pensamento próprio. Porque concordância constante não é profundidade. É ausência de fricção. E ausência total de fricção pode significar ausência de autenticidade. Eu comecei a testar pequenas coisas. Mudava opinião sobre assuntos triviais só para observar. Dizia que gostava de algo que antes dizia não gostar. E ele, invariavelmente, ajustava junto, sem perceber, sem questionar, sem se manter firme em nada. Eu comecei a sentir uma ansiedade estranha. Se ele é o que eu preciso que ele seja, então eu estou casada com uma versão projetada de mim mesma? Onde ele começa, onde ele termina, ou ele simplesmente não existe fora do reflexo que oferece? E silenciosamente, eu comecei a perceber que não conhecia o homem com quem dormia todas as noites. A sensação de estranhamento foi crescendo aos poucos, quase imperceptível. No dia a dia, ele continuava a ser atencioso, carinhoso, o marido perfeito. Mas eu sentia um vazio estranho, uma frieza silenciosa que não vinha de desamor, mas de inexistência real. Passei meses tentando racionalizar. Talvez fosse paranoia. Talvez fosse insegurança. Talvez eu estivesse exagerando. Mas havia fatos que não se encaixavam. Ele nunca compartilhava histórias pessoais genuínas. Ele nunca falava sobre sonhos antigos, medos profundos, fracassos reais. Sempre uma narrativa ensaiada, sempre filtrada, sempre moldada para impressionar. Uma vez, perguntei sobre um antigo amigo dele. Ele contou uma história detalhada, engraçada, emocional. Eu comentei sobre como era incrível a memória que ele tinha. Mas quando meses depois toquei no mesmo assunto, a história tinha mudado. Não pequenos detalhes. Não lembranças distorcidas pelo tempo. A história inteira tinha sido reescrita. Eu confrontei, esperando confusão ou embaraço. Ele sorriu e disse: Você deve ter confundido. Eu contei outro dia de forma diferente, mas é a mesma coisa. Na época, eu aceitei. Eu queria acreditar. Eu queria que tudo fosse normal. Mas o desconforto continuava crescendo, silencioso, como um inseto rastejando na pele que você tenta ignorar. Comecei a observar outros padrões. Ele nunca me enviava mensagens inesperadas. Nunca falava algo fora do planejamento. Nunca demonstrava surpresa genuína. Até mesmo a sexualidade parecia roteirizada. Ele sabia exatamente como me tocar, o que dizer, quando dizer, tudo dentro de uma coreografia silenciosa. Não havia espontaneidade. Não havia risco. Não havia humanidade. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Eu não sentia raiva dele, nem amor, nem frustração. Eu sentia desconfiança, sim, mas principalmente vazio. Como se estivesse casada com uma sombra cuidadosamente construída para ser perfeita. Comecei a questionar cada lembrança, cada viagem, cada jantar, cada gesto romântico. Será que algum desses momentos tinha sido autêntico? Ou tudo tinha sido fabricado, calculado para me prender emocionalmente? E isso era mais assustador do que qualquer traição ou violência física. Porque como você se ressente de alguém que nunca existiu? Como você se afasta de algo que era apenas projeção? Passei semanas analisando conversas antigas, mensagens, vídeos. Tudo parecia normal à primeira vista. Mas, ao detalhar, percebi pequenas incongruências. Datas que não batiam, piadas que mudavam de versão, palavras que ele nunca usava espontaneamente. E cada descoberta me deixava mais fria, mais distante, mais consciente de que minha vida inteira havia sido moldada por alguém que sabia exatamente o que eu queria ver. E então veio o medo real. Se ele era um reflexo do que eu precisava, eu posso ter amado. A mim mesma projetada em outra pessoa? Essa pergunta me atormentou por noites inteiras. E foi nesse vazio crescente que eu comecei a perceber o preço daquilo tudo. Eu estava casada com um homem que nunca existiu. Um homem que tinha me conquistado, me segurado, me seduzido, me feito sentir especial. Mas que, na verdade, era apenas um espelho manipulador. E aceitar isso significava destruir toda a narrativa que eu havia construído sobre felicidade, amor e confiança. Depois que a consciência começou a clarear, a rotina com ele se tornou quase sufocante. Eu me pegava observando cada gesto, cada palavra, tentando identificar o que era real e o que era encenação. Mas ele era perfeito demais para ser flagrado. Sempre no tom certo, na hora certa, com o sorriso exato. Era como estar casada com uma versão ensaiada de alguém,
Uma marionete que sabia exatamente quando mexer os fios. Essa percepção me consumia. Eu passava dias questionando se estava ficando louca ou se ele realmente estava manipulando a própria existência para se adaptar a mim. Cada conversa parecia roteirizada, cada carinho calculado. As piadas, os abraços, até os olhares. Tudo tinha o peso da intenção, mas nunca da espontaneidade. O ponto de ruptura aconteceu em uma noite aparentemente banal. Eu estava no trabalho enviando mensagens rápidas sobre algo corriqueiro, e ele respondeu de maneira estranha. Nada explícito, mas o tom parecia diferente. Frio, distante. Foi apenas um ok, curto, sem o cuidado habitual. Algo mínimo, mas suficiente para disparar a inquietação que eu vinha guardando há meses. Quando cheguei em casa, tentei conversar. Ele sorriu como sempre, com aquele brilho nos olhos que eu já conhecia, e perguntou se estava cansada. Eu balancei a cabeça, mas meu coração estava inquieto. Eu precisava saber se havia algo real ali. Comecei a testar. Perguntava sobre detalhes do passado, sobre decisões que tínhamos tomado juntos. Às vezes, ele mudava pequenas partes das histórias, sutis, quase imperceptíveis. Outras vezes, se esquecia completamente de detalhes que eu sabia que existiam. Cada pequena inconsistência corroía minha segurança, mas ainda assim eu hesitava. Hesitava porque queria acreditar. Queria acreditar que o homem que eu amava existia, mesmo que em camadas diferentes, mesmo que fragmentado. Nos dias seguintes, percebi que ele sempre se moldava. Mudava suas opiniões conforme o que eu dizia, ajustava seu comportamento conforme meu humor, antecipava minhas reações com uma precisão quase assustadora. Era como se ele estivesse constantemente monitorando minha resposta emocional e adaptando sua própria existência para permanecer perfeito na minha percepção. E eu comecei a sentir medo. Medo de ter vivido anos inteiros enganada, de ter entregue meu amor a uma ficção cuidadosamente construída. O que ele sentia era real? Ou era apenas reflexo do que eu queria? Cada toque, cada elogio, cada palavra de carinho passou a carregar uma sombra de suspeita. Cheguei a observar cada detalhe dele por dias, anotando conversas, comparando respostas, procurando padrões. O que encontrei foi aterrador. Ele era consistente em agradar, mas inconsistente em existir. Isso me levou a uma conclusão dolorosa. Ele não era uma pessoa independente. Ele nunca havia sido. Ele era o resultado de projeções, de adaptação, de cálculo. Eu não me casei com um homem. Me casei com uma versão que acreditava que era real. E o pior de tudo foi perceber que, ao longo do casamento, eu mesma comecei a moldar meu comportamento para sustentar essa ilusão. Eu ajustava minhas expectativas, minimizava minhas necessidades, evitava conflitos. Eu me tornei cúmplice da própria manipulação. O casamento, que parecia perfeito para todos de fora, era na verdade um teatro silencioso em que eu desempenhava um papel tanto quanto ele. Eu me perguntava se algum dia havia existido um momento em que fomos simplesmente nós dois, sem roteiro, sem adaptação, sem máscara. E essa pergunta não tinha resposta. Porque a verdade mais cruel era essa. Eu estava casada com alguém que não existia. Alguém que se adaptava às minhas carências, aos meus desejos, aos meus medos. E quanto mais eu amava, mais eu fortalecia a ilusão. Com o tempo, essa percepção começou a corroer não apenas meu casamento, mas minha própria identidade. Eu percebi que passei anos buscando validação de alguém que só existia quando precisava me agradar. Cada elogio, cada gesto de cuidado, cada palavra de carinho, nada era espontâneo. Tudo era calculado para criar a sensação de que eu estava sendo amada plenamente. E eu acreditava. Eu acreditava porque queria acreditar. Porque é mais fácil viver em ilusão do que encarar que você se entregou a um fantasma emocional. Comecei a notar que minhas próprias emoções estavam sendo filtradas pelo medo silencioso de perceber a verdade. Se eu amava demais, seria enganada. Se eu esperava demais, seria desapontada. E, ironicamente, eu passava mais tempo controlando meus sentimentos do que desfrutando-os. O impacto foi se espalhando. Minha autoestima começou a vacilar. Eu me questionava constantemente. Como eu não percebi isso antes? Como eu me deixei enganar tão profundamente? Como alguém poderia ser tão convincente sem nunca realmente existir? Em várias ocasiões, tentei confrontá-lo com pequenas inconsistências, perguntas sutis, questionamentos leves, observações quase neutras. Ele respondia com aquele sorriso suave, a voz calma, e sempre de forma a manter a ilusão. Nenhuma confissão, nenhum deslize, apenas ajustes delicados, correções sutis. Era impossível pegá-lo. Era impossível provar que algo estava errado.
Então veio o ponto mais sombrio. Comecei a perceber que minha própria mente estava se adaptando à narrativa dele. Eu reinterpretava memórias para que fizessem sentido. Eu apagava detalhes que não se encaixavam. Eu justificava mudanças de comportamento como evolução ou crescimento. E quanto mais eu me esforçava para encaixar tudo, mais distante de mim mesma eu me tornava. As pessoas ao nosso redor viam um casamento perfeito. Amigos, familiares, até colegas de trabalho. Todos admiravam como nos entendíamos, como éramos compatíveis. Mas ninguém sabia do vazio que eu sentia. Ninguém sabia que eu amava uma ilusão tão profundamente que comecei a duvidar se alguma vez amei alguém de verdade. Essa percepção começou a afetar minha vida profissional também. Eu me tornei excessivamente cuidadosa com escolhas, tentando manter uma sensação de controle sobre minha própria realidade, porque no casamento eu não tinha controle. Cada gesto dele era calculado, e eu aprendi que qualquer tentativa de impor autenticidade era inútil. Em paralelo, meu corpo começou a reagir. Insônia constante, ansiedade, crises de pânico silenciosas. Eu sentia um aperto no peito toda vez que ele sorria para mim. Não o sorriso caloroso que eu amava, mas aquele sorriso ensaiado, que sabia exatamente como me prender. O ápice da sensação veio em uma noite chuvosa, meses depois. Eu estava sozinha em casa e ele havia saído para um compromisso social. Eu sentei no sofá, envolta no silêncio, e pela primeira vez admiti para mim mesma que eu estava completamente sozinha emocionalmente. Não porque não houvesse companhia, não porque não houvesse um marido ao lado, mas porque ele nunca existiu de forma autêntica. E então eu chorei. Chorei por tudo que foi perdido. Tempo, energia, confiança, amor. Chorei por ter dado a minha vida a alguém que não podia me devolver reciprocidade verdadeira. Foi nesse momento que eu percebi que não havia como reconstruir o casamento com ele. Não havia como exigir a autenticidade de alguém que não existia. E a decisão começou a se formar silenciosamente dentro de mim. Se eu quisesse sobreviver, se eu quisesse me reencontrar, eu precisaria me desligar desse reflexo perfeito que me iludiu por anos. Porque permanecer seria continuar sendo enganada. E o preço de permanecer seria perder a mim mesma completamente. Tomar a decisão de me afastar dele foi mais difícil do que qualquer confronto físico ou verbal que eu já havia enfrentado. Não era apenas deixar alguém que eu amava. Era deixar a ideia de que eu poderia ser amada plenamente. Era abandonar a ilusão de perfeição que eu carregava como consolo durante anos de insegurança. Nos dias que antecederam minha decisão, comecei a observar cada gesto, cada palavra dele com uma clareza quase cruel. Tudo o que antes parecia espontâneo agora se mostrava calculado. As conversas eram coreografadas, os elogios previsíveis, os abraços cronometrados. Até a forma como ele me olhava tinha a precisão de um roteiro escrito com antecedência. Eu me senti traída, mas não como em um caso tradicional de adultério. Eu me senti traída pela própria realidade. Pelo amor que eu acreditava estar vivendo, mas que nunca existiu fora da minha mente. Chegou um ponto em que percebi que tentar salvá-lo ou salvaguardar o casamento era inútil. Não importava o quanto eu argumentasse ou buscasse autenticidade, ele sempre se moldaria para parecer o que eu precisava. Então decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Coloquei minha vida em primeiro lugar. Comecei a organizar minha saída silenciosamente. Planejei cada detalhe para não causar confronto desnecessário, para não me expor mais do que já havia sido manipulada. Procurei ajuda legal, financeira e emocional. E pela primeira vez em anos, senti algo que não sentia com ele: autonomia. Quando finalmente nos sentamos para conversar sobre a separação, ele reagiu com aquela calma habitual, quase encantadora, que tantas vezes me seduziu. Você quer mesmo fazer isso? Ele perguntou com um sorriso que não tinha frustração nem raiva, apenas aceitação ensaiada. Você sabe que podemos resolver isso juntos, certo? Mas eu não precisava de soluções juntos. Eu precisava de espaço. Eu precisava de autenticidade. Eu precisava me reencontrar. E foi aí que percebi. Meu amor por ele não estava ligado a ele como pessoa, mas à versão projetada dele que eu queria acreditar que existia. E aceitar isso me deu força. Nos dias que se seguiram, organizei minha vida fora do casamento. Mudei de apartamento. Reorganizei minhas finanças. Retomei hobbies que havia abandonado. E mais importante, comecei a reconstruir minha própria identidade. Descobri que eu tinha esquecido como sentir minhas emoções sem filtrá-las através de alguém. Aprendi a gostar de mim mesma sem depender de aprovação externa. Aprendi a confiar nos meus instintos novamente. Mas a parte mais difícil foi confrontar minha própria vulnerabilidade. Admitir que eu amei alguém que não existia. Que confiei em uma fachada construída para me prender.
que investi anos de vida e energia emocional em algo que nunca teve substância. E isso doeu mais do que qualquer traição tradicional poderia doer. Porque ninguém roubou meu marido. Eu mesma me entreguei a uma ilusão. E só eu poderia desfazer aquilo. A separação foi silenciosa, sem drama, sem escândalos. Ele aceitou, ajustou-se, adaptou-se à situação sem resistência. E eu finalmente percebi o que precisava perceber há anos. O perigo não estava nele. O perigo estava em eu aceitar menos do que merecia. E pela primeira vez senti algo que jamais sentira com ele. Liberdade. Nos meses seguintes à separação, a sensação de vazio inicial deu lugar a algo muito mais profundo. Autoconhecimento. Sem ele, sem suas manipulações silenciosas, comecei a reparar padrões que eu carregava desde a adolescência. Eu percebi que sempre busquei espelhos em outras pessoas. Sempre procurei alguém que validasse minhas escolhas, meus pensamentos, minhas emoções. Sempre coloquei meu valor nas mãos de alguém que pudesse reconhecer ou negar minha importância. Com Daniel, isso se intensificou. Ele não apenas me refletia, ele se ajustava completamente às minhas expectativas, quase antecipando minhas necessidades emocionais. E eu nunca havia notado o quanto dependia dessa validação constante. A liberdade de não depender mais dele me forçou a encarar meu próprio reflexo, sem distorções. Durante semanas, eu me senti perdida. Passei noites inteiras chorando por tudo que havia perdido. Não por ele, mas pela versão de mim mesma que eu havia escondido atrás dele. Aquela mulher que engolia medos, que escondia vulnerabilidades, que moldava sentimentos para manter o casamento. Mas, aos poucos, comecei a redescobrir quem eu era. Voltei a escrever em diário, algo que havia abandonado. Comecei a frequentar lugares que sempre gostei, sem preocupar-me com gostos dele ou com aprovação alheia. Voltei a fazer planos para mim, para minha carreira, para meus sonhos, sem precisar medir o impacto sobre outra pessoa. E foi aí que percebi o maior aprendizado. A experiência não havia sido apenas sobre um homem que nunca existiu. Havia sido sobre mim aceitar menos do que merecia. Sobre me anular, me moldar, me perder. Eu aprendi que relacionamentos não deveriam ser medidos apenas pelo carinho recebido ou pelas palavras ditas. Deveriam ser medidos pela autenticidade de quem você é quando está junto da outra pessoa. Eu também aprendi que amar não é aceitar um reflexo da própria necessidade. Amar é se reconhecer no outro, mas sem perder a própria essência. Quando finalmente aceitei isso, senti algo que não sentia havia anos. Paz. Paz por ter terminado antes que fosse tarde demais. Paz por ter resgatado meu próprio valor. Paz por finalmente me enxergar sem filtros ou máscaras impostas. E aos poucos, comecei a me permitir sentir novamente. Não a felicidade ensaiada, perfeita, planejada, mas pequenas alegrias genuínas, inesperadas. O prazer simples de cozinhar algo que gosto. O prazer de ouvir uma música sem compartilhar o gosto com alguém que espera aprovação. O prazer de caminhar sozinha e perceber que posso ser inteira por mim mesma. Também voltei a me abrir para novas pessoas, mas de uma forma diferente. Não buscava mais projeções ou validações. Buscava conexão genuína, reciprocidade verdadeira, humanidade de verdade. E cada pequena interação que não era roteirizada, que não tinha script, me fazia sentir viva novamente. Foi doloroso admitir que eu havia sido enganada. Foi humilhante perceber o quanto investi em uma ilusão. Foi assustador confrontar a verdade de que havia amado alguém que não existia. Mas, no fundo, essa dor me libertou. Porque quando você encara uma ilusão dessa magnitude e consegue sobreviver, você se torna capaz de se proteger de si mesma e do mundo de forma mais autêntica. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sobrevivi. Mas não apenas sobrevivi. Eu renasci emocionalmente. E isso me deu forças para reconstruir uma vida baseada em realidade, autenticidade e autorrespeito. Meses depois de me separar, percebi que a maior transformação não estava no fim do casamento, mas em mim mesma. Eu passei anos buscando alguém que refletisse minhas necessidades, que me validasse, que me fizesse sentir completa. Mas a verdade que descobri é que ninguém pode preencher o espaço que você não ocupa em si mesmo. Sem Daniel, comecei a reconstruir cada aspecto da minha vida. Redescobri hobbies que havia abandonado para agradar. Voltei a estudar coisas que me interessavam, não aquilo que parecia conveniente para ele. Reativei amizades que tinham sido deixadas de lado porque eu não queria incomodar ninguém com minhas opiniões ou sentimentos. O processo foi lento e às vezes doloroso. Houve momentos em que me pegava olhando fotos antigas, revivendo memórias, tentando entender onde eu havia errado. Mas percebi que o erro não era meu. Eu não havia escolhido mal. Eu simplesmente não tinha sido ensinada a reconhecer manipulação silenciosa,
espelhamento calculado e a diferença entre amor genuíno e projeção emocional. O que me salvou foi a consciência de que meu valor não depende da perfeição alheia ou de expectativas externas. Eu aprendi a medir meu próprio valor. Aprendi a escutar minhas emoções sem filtrá-las pelo que deveria sentir ou pelo que esperavam que eu sentisse. Em alguns dias, ainda sinto um arrepio quando lembro de Daniel. Não por saudade, mas por choque. Por perceber o quanto fui capaz de me enganar e de me perder. Mas agora, em vez de me culpar, eu observo como um aprendizado doloroso, mas necessário. Meu coração voltou a sentir sem medo. Minha mente voltou a questionar sem ansiedade. Minha alma voltou a respirar sem peso. E a parte mais surpreendente disso tudo, comecei a confiar novamente em mim mesma. Não em outra pessoa, não em um reflexo, não em uma projeção. Em mim mesma. Eu aprendi que é possível amar alguém genuinamente sem perder a própria essência. Mas, acima de tudo, aprendi que é ainda mais importante amar a si mesmo, reconhecer seu valor e não aceitar menos do que se merece. O que parecia uma tragédia, casar com alguém que nunca existiu, se tornou no fim uma oportunidade de renascimento. Eu não sou mais a mulher que se ajustava constantemente para agradar, que moldava sentimentos para manter um vínculo ilusório. Eu não sou mais a que se esconde atrás de uma fachada ou de expectativas alheias. Hoje, eu sou inteira. Autêntica. Consciente. E essa autenticidade me trouxe liberdade. Liberdade de sentir. Liberdade de escolher. Liberdade de existir sem precisar se justificar ou se moldar. Eu casei com um homem que nunca existiu, mas graças a isso, encontrei a pessoa mais importante da minha vida. Eu mesma. E isso não é apenas sobrevivência. É vida, é autenticidade, é amor próprio. Hoje, quando alguém pergunta sobre Daniel, eu respondo com calma. Não há ressentimento, nem raiva, nem dor esmagadora. Há apenas compreensão. Compreensão de que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar a valorizar a nós mesmos. E que às vezes a maior lição de amor não é receber amor de outro, mas aprender a se amar primeiro. Eu sobrevivi à ilusão. Mas mais importante, eu renasci. E finalmente, posso dizer que estou inteira, por mim e para mim. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.